Olá, boa noite. Eu sou Fernanda Rosendo, né? Faço parte dessa equipe de trabalho, né? Somos integradas aqui nessa atividade da disciplina de prática pedagógica em educação maker, né? Somos da turma de pedagogia 36248 e vamos apresentar, mostrar a vocês a nossa experiência, né? Que tivemos com esse tema tão importante que é o uso do livro didático, não é isso? Então, eu convido agora minhas amigas a apresentar cada uma a sua obra e dar início a essa socialização. Boa noite, meu nome é Ana, e a obra que eu escolhi foi a Apis Mais. De início, eu fiz contato com a escola municipal Francisco Falcão Freire e escolhi a obra Apis Mais, de autoria de Ana Trincone, Terezinha Berti e Vera Marchese, publicado pela editora Ática no ano de 2021 e integrado ao Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. É indicado para a utilização dos primeiros anos dos ensinos fundamental e a obra escolhida fica disponibilizada na biblioteca e os alunos usam durante a aula e depois guardam de novo. O livro proposto segue a orientação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e é atualizado e composto por 16 unidades, seguindo uma sequência lógica. Em cada unidade, a sequência didática é estruturada em torno de um gênero textual principal, que atua como eixo organizador da sequência de conteúdos de leitura, de interpretação, produção de textos, reflexões e estudos sobre a língua. Acerca do conteúdo de modo geral, o livro analisado aborda diversos temas relevantes. Além disso, segue os 6 componentes essenciais para a alfabetização estabelecidos pelo PNA, sendo a alfabetização um dos pontos principais dessa obra. Boa noite, eu me chamo Deise Rafaela. O livro que eu escolhi para a pesquisa foi o livro didático da Escola para o Mundo, publicado pela editora ICPN em 2021. A escola concedente foi a Manuel Freire, que é uma escola pública municipal. O livro faz parte do Programa Nacional Didático PNLD e é recomendado para o 4º ano do ensino fundamental. Ele é um livro atualizado, é oferecido gratuitamente pela escola aos estudantes para uso durante todo o ano letivo e ele é utilizado na escola e ele também pode ser levado para casa. A sequência dos conteúdos segue as orientações da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e no que diz respeito às metodologias ativas no ensino da língua portuguesa, o livro apresenta propostas alinhadas com filosofia da educação maker e práticas inovadoras, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências conforme sugerido pela BNCC. Ok. Para o desenvolvimento dessa atividade, né, proposta pela Educação Maker, essa prática pedagógica durante esse semestre, basicamente é tudo isso que nossas amigas já compartilharam, né? Eu entrei em contato com a escola, o Centro de Educação Dimensão, uma escola privada que me possibilitou esse acesso, né, à biblioteca da escola, ao acervo dos livros, e aí, dentre as obras que estavam disponíveis, eu selecionei uma obra de língua portuguesa, de língua portuguesa da coleção Ludos, né, que tem como proposta promover a construção de novos saberes, desenvolver o domínio pleno da leitura, da escrita, do raciocínio matemático também. Essa é a proposta estruturada de toda a coleção, né? Então, assim, a coleção tem uma didática muito proveitosa, além da vivência de experiências que permitem que, no ambiente natural, social, político e cultural, por meio de estímulos a diversas linguagens, as diversas linguagens, né? Verbal, gráfica, plástica, corporal, e da valorização de povos e culturas que contribuem para o desenvolvimento da nossa identidade social. Então, o livro didático da coleção Ludos, a editora
é o GGE Sistema de Ensino, de autoria de Maria Fernanda Neves, publicado por essa editora no ano de 2023. Ele é integrado ao Programa Nacional do Livro Didático e é indicado para utilização no 4º ano dos anos finais do ensino fundamental. Essa obra ela é adquirida pelos estudantes, não de forma gratuita, né? O estudante paga um custo, tem um custo, os pais têm um custo por essa obra, e os alunos recebem essa obra no início do ano, né? E também tem uma versão digital para esse livro. Ele tem uma estrutura física, mas ele também tem uma estrutura digital, né? Os conteúdos dele também estão inseridos num sistema de gestão pedagógica, que é a V4, né? Eles utilizam esse material, tanto físico como virtual, que é direcionado pelo professor, essa parte virtual, em sala de aula e também em casa. Em relação à estrutura e organização, eu observei que a sequência dos conteúdos, ela segue uma estrutura e uma organização ok, né? Tem a orientação da Base Nacional Curricular, o sistema de ensino, ele oferece livro também, como eu já falei, né, de forma virtual, cada estudante dispõe de um acesso, esse acesso virtual é um acesso criado a partir de um cadastro que é realizado pela própria escola, né? Ele, considerando os aspectos que eu analisei nessa obra, eu compreendi que ela é eficaz e que ela atinge os objetivos, pois o estudante, as crianças, eles conseguem acompanhar todo o conteúdo da educação básica nessa formação. Então, eu possivelmente escolheria esse livro, né, adotaria esse livro para lecionar. As crianças conseguem aprender com clareza e alcançam um nível estabelecido na série, com a linguagem, porque ele tem uma linguagem prática, divertida e bem facilitadora. Obrigada. Boa noite, meu nome é Larice. Eu analiso língua portuguesa, A Conquista, pela autora Isabela Carpaneta. Esse livro é da primeira série do ensino fundamental. Ele é fornecido gratuitamente aos alunos, né, durante o ano letivo. Eles utilizam ali no final do ano letivo, eles devolvem novamente. E ele fica disponível também na biblioteca para os alunos também. E a obra que eu escolhi tem uma estrutura, né, que permite que os alunos possam usar tanto em casa quanto na escola. E sobre o conteúdo, né, de um modo assim geral, o livro ele aborda diversos temas relevantes, né, proporcionando aos estudantes práticas ligadas ao conhecimento, habilidades e competências, né, conforme sugerido pela BNCC. E as didáticas apresentadas também no livro, de como introduzir os conteúdos para cada faixa etária, né, ele sugere caminhos e sequências lógicas, né, ajudando aí o professor no planejamento. E aí o professor acaba ganhando também, né, mais liberdade para inovar nas estratégias de ensino, para estimular as crianças, né, a ter vontade e iniciativa de buscar soluções criativas e aproveitar, né, os recursos que estão ali disponíveis para o desenvolvimento deles. Boa noite, meu nome é Maria Sabrina. Eu fiquei com o livro Viver Valores do Sistema do Ensino Médio, destinado ao 5º ano do ensino fundamental. Eles são divididos em módulos, é uma edição atual de 2024. A editora é Construir e editoras é Isabela Nóbrega e Márcia Regina Silva. O ensino de valores fundamental, estruturado com unidade temática. O livro aborda valores com respeito e cada unidade inclui texto explicativo, atividade prática e reflexões de debate. O livro ele é disponível para venda no início do ano. E esse livro oferece uma abordagem abrangente sobre o assunto, incluindo imagem para ilustrar conceitos, atividades práticas para reforçar o aprendizado, o espaço para os alunos fazerem resumo ao final de cada sessão. A organização do livro é clara e interativa, permitindo aos alunos saberem exatamente o que será estudado em cada sessão, tornando a aprendizagem mais envolvente e eficaz. Ok. Bom, gente, trazendo agora, né, para a gente as estratégias de estudo e análise nessa atividade, né? Para a gente, essas etapas divisórias para a construção dessa atividade, elas foram de grande relevância, porque, assim, permitiu que ela nos dê uma estruturação bem elaborada da proposta do trabalho.
De início, eu fiquei bem assim, bem confusa, porque eram várias etapas, texto individual, resumo expandido, portfólio e slide, e foi tanta coisa, mas assim, acabou que no final a gente entendeu que é um processo, né? Cada uma da gente com a pesquisa, com aquele análise da pesquisa, a gente foi montando essa atividade e estamos trazendo hoje esse resultado, né? Então, analisando o material, né, o objeto de estudo, que foi o livro didático, nós conseguimos promover a compreensão e entendemos, né, que o livro ele traz essa habilidade para o aluno desenvolver as expressões escritas, a comunicação e a expressão oral, né? O professor, ele ocupa uma posição de pessoa ativa dentro da sala de aula, né? Ele é quem dá os, como é, que significa que ele tem a capacidade de promover esse aprendizado dentro da sala. Já o aluno, o estudante vai ocupar uma posição mais passiva, ele vai estar recebendo, né, esses estímulos, vai recebendo esses estímulos para ir trabalhando e desenvolvendo a sua aprendizagem. Porém, né, em contrapartida, vem a questão do professor ser um agente de direcionar apenas para que o estudante seja o protagonista nessa sua jornada, né, do saber. O estudante, com apoio do livro didático e do professor, né, ele consegue desenvolver muito da aprendizagem. E também, hoje, eles conseguem trabalhar em sala de aula, o professor, paralelo ao livro, ele consegue fazer algumas abordagens, né, com metodologias ativas em sala de aula, onde o aluno constrói, ele tem o seu desenvolvimento e sua motivação em construir, né, o professor está ali fazendo com que ele construa algo que traga mais habilidade, que desenvolva melhor sua aprendizagem, que ele acaba que ele não esquece mais. Eu lembro que há anos atrás a gente tinha que decorar textos, decorar frases, decorar. Pronto, eu acho que, não sei se as meninas conseguem lembrar, mas eu nunca esqueci a regra que antes de P e B se escreve M. Mas isso foi algo dito para eu memorizar. Hoje a criança pode aprender de maneira divertida, de maneira construindo essa aprendizagem, né? Então, é onde vem a proposta da atividade maker. A atividade maker é uma maneira diferente de ensinar o seu aluno. Ele constrói, né? Ele constrói a aprendizagem dele, junto com as orientações do professor. E agora vamos trazer para vocês as críticas e as criativas que podemos observar em nossas obras, tá? Uma crítica que eu pude notar no meu livro, né, é em relação à estrutura. Porque se fosse encadernado, ficava melhor para o manuseio tanto do aluno como do professor, né? E algumas imagens também que estão fora de contexto, comparado com a realidade das crianças. Como exemplo, eu notei uma atividade que era sobre casas e não vi uma casa assim comum que chegasse perto da realidade das crianças, né? E a criativa, algo que eu posso, né, dizer para ser uma melhora do livro, da obra, é que poderia ser mais acessível, ter mais acessibilidade e poderia ter mais espaço para produções artísticas das crianças. E ter também atividades mais divertidas, né, que traga a educação maker, que promova, né, essa educação. Dentro das minhas críticas, né, da realidade, né, da pesquisa, do acompanhamento que eu fiz, a adaptação das avaliações do programa de alfabetização infantil, que elas fossem elaboradas de forma colorida e com mais ilustrações, né? Sendo assim, ela com certeza ela despertaria mais interesse nos alunos. E a criativa, né, que como sugestão, né, importante que seja mais flexível a contextualização dos conteúdos
e com linguagens mais atrativas. As minhas críticas dentro do material que eu analisei, eu entendi, né, que um ponto que não colabora muito na obra é o valor, né, o custo. Ele tem um custo muito alto, ele é pouco acessível, né, e o material também, ele não tem acessibilidade para criança com deficiência visual. Então, eu me perguntei como é que a criança que tem deficiência visual iria poder acompanhar as aulas, os conteúdos com essa obra. Em contrapartida, né, eu acho que, como ele é um material que tem uma proposta digital também, tem um acesso virtual, eles poderiam inserir uma ferramenta digital para o estudante usar, respondendo, tipo, um quiz e avaliar a sua própria aprendizagem. A criança ia ter a oportunidade de dizer se gostou daquele conteúdo, se foi fácil, se foi difícil, como ele conseguiu aprender, se ele conseguiu, se ele não conseguiu, e ainda trazer uma abordagem um conceito breve dizendo, olha, você pode aprender dessa forma, clique em tal lugar, faça isso. E o material também poderia vir composto de uma breve leitura em braille, né, indicando um audiovisual para um determinado conteúdo. Então, foi o que eu imaginei, que dessa forma o aluno com deficiência visual, ele poderia ouvir, né, ele poderia escutar sobre o conteúdo e aprender. As minhas críticas, elas foram na questão das ilustrações, um pouco da falta de mais ilustrações no livro, de forma assim colorida, né? Até porque isso chama a atenção das crianças, né? Para elas terem mais interesse, e também a adaptação, né? Para os deficientes visuais, né? Infelizmente aí não teve no livro que eu analisei. E as criativas, né? Eu acredito que a obra poderia ter mais atividades de recorte, colagem, que aí as crianças poderiam, né, mostrar mais criatividade, né, delas, desenvolverem mais suas habilidades, né? E também ter informações extras, curiosidades, dicas sobre os conteúdos, né? Como, por exemplo, você sabia, uma curiosidade, colocar lá uma curiosidade sobre o conteúdo que a criança estudou. As minhas críticas foram pelo valor da venda do livro, como eu falei no início, que o livro ele é disponível para venda, e também por conta que, pela visão do livro, quando você pega ele, ele parece ter mais atividade do que informações de texto, fazendo com que o livro se tornasse só um livro de atividade e não de conhecimento. E a minha criativa é que o livro poderia incluir recursos de informações adicionais, como índices detalhados, marcadores visuais, para destacar as informações importantes, que tivesse a divisão de conteúdo em unidades ou capítulos claros, e a utilização de recursos ao final de cada sessão podem ajudar os alunos a sintetizar o que aprenderam e identificar os principais pontos de cada parte do livro. O nosso resumo expandido teve como tema o uso de livros didáticos, né? E por uma incrível coincidência, os livros analisados do grupo foram todos da matéria de língua portuguesa. A pesquisa consiste em estudar livros e materiais da matéria de língua portuguesa e entender melhor o uso e a importância de livros no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, fizemos análise de alguns livros e destacamos alguns pontos importantes, né, das obras. O uso de livros didáticos é de extrema importância na vida escolar. No entanto, para usar tal recurso, deve ser analisados alguns parâmetros, né? E o que a gente pode ver nas obras é que não trazem tanto a educação maker. As obras não trabalham tanto a educação maker e fica a critério do professor em trazer, né, a inovar em sala de aula, trazendo a educação maker, deixando a criança ser protagonista do seu trabalho, né?
Os objetivos educacionais, eles se baseiam em uma definição precisa, né, que devem ser alcançadas por meio do uso do livro didático, e eles devem ser alinhados com os conteúdos a serem desenvolvidos e com as necessidades educacionais de cada aluno. A língua portuguesa, ela tem como objetivo preparar o estudante para lidar com a comunicação em diferentes contextos e formas, incluindo a parte artística, uma vez que a fluência na língua nativa ela é essencial para a compreensão, em outras áreas de saber. A língua portuguesa ela é extremamente importante, né, para que nós possamos desenvolver outras disciplinas, né, outros conhecimentos em outras áreas. O nosso trabalho da disciplina, né, de Educação Maker nos trouxe experiências de aprendizagem em vários campos. Aprendemos a conhecer o livro didático, né, e as suas abordagens, podemos observar pontos positivos, né, como estrutura física e tecnologia, que contribui como ferramenta de expansão na aprendizagem. E a gente percebeu também que algumas melhorias poderiam ser ou estar inseridas, né, no objetivo de estudo, no objeto de estudo. Imagens com mais clareza e nitidez, né? Ferramentas para os alunos com deficiência visual, entre outras coisas. Alguns desafios foram encontrados, né, minha gente, na elaboração desse trabalho. O tempo que a gente não tinha, né? Todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem uma jornada extensa, né? E aí o único tempo que a gente conseguia era à noite, e aí já estava todo mundo muito cansado, muito exaustivo, mas estamos vencendo, né? Então, o tempo disponível em dias e horários diferentes, teve pessoas aqui que conseguia de manhã, a outra não conseguia, e uma conseguia de 6 horas, a outra já não conseguia, né? A gente teve uma colega também que até no hospital estava lá, né, acompanhando um parente, mas estava lá falando com a gente, estava contribuindo para esse trabalho, né? E aí a professora também foi de suma importância, tirava todas as nossas dúvidas, não tinha dia nem hora. Professora, muito obrigada. A gente fica muito grata, né? Porque a gente sabe que não está sendo fácil, não é fácil para nenhuma da gente, porque cada uma tem suas dificuldades diferentes, né? Mas todas nós temos o mesmo objetivo em comum, né? Finalizar essa etapa, concluir esse ciclo, né? E seguir, né? A tecnologia, ela nos favoreceu em todo o contexto na elaboração de nossa atividade em equipe. Eu escuto muito nas aulas, e na semana passada, né, quando eu vi alguns colegas falando sobre trabalhar em equipe, e assim, eu sou muito grata, porque a nossa equipe ela tem se integrado sempre, né? Recebemos Larice esse semestre, e graças a Deus só veio acrescentar mais na nossa atividade. Nós estamos, 4 de nós estamos juntas desde o primeiro ano da nossa entrada na faculdade. A turma dividiu, e aí 2 vieram para essa turma, e eu disse, não, eu vou me embora com as meninas também, ficamos 4, e aí Larissa chegou e integrou, e assim, só gratidão, né, pela equipe, pelo desempenho da gente, eu estou muito feliz, eu estou muito confiante, e eu quero dizer a todo mundo que estuda, dá certo sim, minha gente, a equipe dá certo sim, até porque quando a gente vai para um setor de trabalho, a gente tem que se integrar com a equipe, né? Todo mundo é diferente. E aí, nesse momento, eu também trago aqui na nossa análise da atividade que assim, é importante trabalhar em equipe. É muito importante. Porque a gente descobre pontos na gente que a gente precisa alinhar, que a gente precisa ser mais reflexivo, a gente precisa ser mais paciente, às vezes a gente precisa dar o pontapé inicial, a gente precisa colaborar com o outro, porque a gente não sabe como o outro está, né? Como o outro tem as dificuldades dele. E trabalhar em equipe desenvolve isso também. A gente consegue ajudar uma amiga que tem mais dificuldade, fica mais nervosa. A gente consegue ajudar a outra que é mais séria, né? Que ri menos.
Então, é isso. Então, eu sou muito grata, né? Eu sei que o nosso grupo ele vai seguir adquirindo conhecimento, dividindo as atribuições e somando os resultados. Aqui é participação de todos, todo mundo está junto nessa. E, ó, só agradecer. Agradecemos a todos os envolvidos nesse trabalho e seguiremos junto ao rumo ao avanço do conhecimento e a novas possibilidades de aprendizagem. E para encerrar, né, fica essa frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Obrigada. Obrigada. Agradeçam, minha gente. Obrigada.